Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim. Se coloque de pé, no nome de Jesus. Se coloque de pé. Toda vez que for ler o texto bíblico, você nem senta, você fica de pé em reverência à palavra de Deus. É muito natural nós sentarmos, né? Mas vamos criar um hábito, no momento da palavra, você se colocar de pé. Versículos 26 do capítulo 4. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e somente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa, ou a colheita. Pode se assentar, no nome de Jesus. Nós estamos diante de uma parábola. O Senhor usou várias parábolas, e o apóstolo Marcos ele vai narrar essas parábolas, em especial esta da semente. Só Marcos narra sobre ela, os demais evangelistas não narram, Mateus não narra, Lucas também não. Mas esta parábola da semente, ela é posterior à parábola do semeador. Então não confunda semente com semeador. Semeador é aquele que lança a semente. E a parábola do semeador está no capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, há uma continuidade. E Jesus, ele faz questão de apresentar a semente, as funções da semente, como que a semente brota, como é que funciona isso. Porque anterior a isso, ele fala daquele que semeia, daquele que lança a semente, daquele que sai para o caminho. Só que quando nós vamos ler o capítulo 4 todo, nós vamos descobrir que a partir do versículo 1 está intrinsecamente falando da responsabilidade humana. Isso vai do versículo 1 ao versículo 20. A responsabilidade que eu e você temos ao semear, a colaboração que temos com o Espírito Santo. Esse negócio de deitar numa rede, cruzar as pernas e dizer: deixa Deus agir, deixa Deus fazer aí, o resto eu já orei pelo meu cunhado, já orei por quem tinha que orar, agora que Deus vai lá e fale do amor dele para ele. Não funciona assim. Não funciona assim. A semente jamais será a sua oração. A sua oração não é semente. A semente é a sua pregação. A sua pregação é semente. A sua oração é a água que rega essa semente já lançada em terra. Quem entendeu diz amém. Muito bem. Então até o versículo 20 você vai ver a nossa responsabilidade, o trabalho mútuo, o trabalho colaborativo entre Deus e o homem. E a partir desse versículo 26 ao versículo 29, nós vamos ver a soberania de Deus. Ou seja, não preciso mais de vocês, agora é comigo. O que vocês tinham que fazer já fizeram, agora deixa comigo. Então esta narrativa, esta grandeza bíblica que aflora aos nossos olhares, aos nossos ouvidos, nos faz, primeiro, nos conhecer em Deus, através das nossas ações movidas pelo Espírito Santo, e conhecer Deus sem nós nos envolvermos. É como se dessemos um passo para trás e ficássemos observando o carpinteiro lapidando uma madeira. E exatamente esse é o convite que o evangelista Marcos faz para que eu e você pudéssemos então nos mergulhar aqui e apreciar a grandiosa obra de Deus, que é, em primeiro lugar, necessária. Quando nós falamos que Deus é soberano,
Nós estamos dizendo que Deus não depende de absolutamente de nada e de ninguém. Ele é soberano. O Brasil é um país soberano. Por ser soberano, a Argentina, a Venezuela, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Colômbia, a Bolívia, todos os países que fazem fronteira com o Brasil, eles estão impedidos de sequer dar um passo além da fronteira sem a autorização do Brasil, sem o Brasil dizer você pode. Se assim eles fizerem, eles estão rompendo, eles estão ferindo a soberania do Brasil. E aí tem pena, aí tem punição, aí tem consequência. Essa soberania de um Estado, de uma nação, não se compara à soberania de Deus. Porque por mais que o Brasil seja soberano, autônomo, independente, em ações, o Brasil também é dependente de outros países. Por exemplo, existem montadoras de veículos que não conseguiu ficar no país, ou se estão no país, só estão porque elas são nutridas e mantidas por peças de carros, do veículo que vêm de fora para cá. Existem medicamentos que nós só temos porque vêm de outros países para cá. Então, por mais soberano que sejamos aqui, o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, há colaboração entre os países porque nós dependemos daquilo que eles têm e nós não temos, e eles dependem daquilo que temos e eles não têm. Com Deus não é assim, não. Com Deus ele não depende de ninguém. Ele é antes da criação e ele será eternamente aquilo que é. Ele é imutável em existência, intranscendente à sua excelência, incomparável em poder. Ele é imensurável em medidas. Ou seja, se você olha para o espaço e fala, não tem fim isso aqui. Se o homem desenvolver uma nave, uma super nave, capaz de viajar bilhões de anos em linha reta, eu arrisco dizer que essa nave vai bater em algum lugar. Porque há um fim determinado para esse cosmo. Há um fim determinado para este céu, porque Deus não criaria algo maior do que si. Tudo que Deus criou tem limite. Tudo que Deus criou tem fim. Só Ele, que é infinito, em bondade, em misericórdia, em amor, em tamanho, em força, poder, em justiça, em santidade, somente Ele é infinito. Então o texto revela essa soberania de Deus, esta grandeza de Deus que age no invisível, em secreto. Esse Deus que não tem que prestar conta para você e nem para mim daquilo que Ele está fazendo. Ele não tem que mandar um fax, não se usa mais fax, é e-mail. Mandar um e-mail lá para você. Você abre a caixa de e-mail lá, julio@gmail, está lá. Relatório, Deus. Não está. Ele faz em secreto, ele age em secreto, ele trabalha em secreto, faz no invisível. Mas o texto começa dizendo assim que, o versículo 26 começa dizendo, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente em terra. Esse homem não é Jesus. Esse homem não é o Jesus. Esse homem é eu e você. Mas se Deus é soberano, por que o texto então está dizendo que havia um homem nesse trabalho, nesse processo? Mesmo sendo soberano, mesmo tendo condição de fazer tudo,
sem precisar de mim e você. Ele nos convida para fazer parte desse processo. Ele nos chama. Eu tenho uma responsabilidade para você. Eu tenho uma responsabilidade para você só, nesse processo todo. Só uma. Deixa eu esclarecer, o reino é meu. Ele está dizendo assim, este reino é meu. Portanto, o rei desse reino sou eu. Mas eu tenho uma responsabilidade para você. E você humildemente diante desse rei todo-poderoso diz, o que é que eu posso fazer? Ele vai dizer assim para você, toma. Essa é a semente. Minha semente. Semei. Plante. É só isso que você tem que fazer. Semeie, plante. E quando nós vamos olhar para essa semente, estava conversando ontem com o Luiz lá em casa, foi um bate-papo gostoso, foi uma pizza gostosa, né, Luiz? Foi muito bom. Nossa conversa foi bem agradável, foi um momento bem gostoso. Se deixasse, até estava lá até agora, batendo nosso papo. Entramos no assunto de Bíblia e fomos embora. E eu estava dizendo para o Luiz, a Terra, planeta Terra, que nós conhecemos, depois da queda de Adão e Eva, a nossa Terra, a Terra, ela não produziu trigo, ela não estava para produzir laranja, abacaxi, não. Depois da queda de Adão e Eva caiu, a nossa terra teve uma utilidade que o Gênesis vai dizer lá no capítulo 3, verso 18. Coloca aí para mim, por favor. Gênesis 3, 18. Olha o que a terra produzia. Ó, espinhos, cardos. Também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, depois da queda de Adão e Eva, a terra prestou só para uma coisa: produzir erva daninha e espinho, só. Você não vai ver texto algum dizendo que Adão saiu e viu um pé de uva, um pé de figo. E saiu Adão do Éden e entrou em um local onde tinha pés de uva. Não. Onde tinha plantação de trigo. Também não. Quando Adão é expulso do Éden, ele cai numa mata fechada, no meio de espinhos, ervas venenosas. Porque antes de Adão cair, a terra produzia coisas boas. Ao ponto de Adão, se quisesse colocar a mão no chão e puxar e colocar na boca, comer, ele podia. Porque tudo era comestível na terra. Mas depois da queda, Gênesis 3,18 diz que agora a terra, está lá no texto, Gênesis 3,18. Agora, está aí, ó. Agora a terra vai produzir espinhos. Coloca a nova versão para mim, por favor. Agora a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que se alimentar de plantas do campo. Então a terra não tinha trigo. A terra não tinha nada disso. E o Adão então agora, para ter, ele ia ter que fazer uma coisa. Quem sabe? Quem sabe dizer o que Adão ia ter que fazer para poder ter? Hã? Plantar. O fato da terra produzir espinhos e ervas daninhas não significa que a terra era incapaz de produzir trigo, uva, figo, laranja, morango.
Quem é espiritual já está entendendo aqui. Quem é espiritual já está entendendo. Então, para a terra pudesse produzir coisas boas, Adão tinha que semear. Não só Adão, como seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos, e aí vai. E é sobre isto que Deus está falando, que Jesus está falando aqui. Se você quer que a pessoa que você ama, que você gosta, se converta, você está semeando o quê? Semeie. Passar o final de semana todinho com a pessoa que você ama, assistindo Netflix, é bom, é bom. Começou uma série nova aí, legal, é show, legal, vamos assistir. A pergunta é, você está semeando o quê? Passando o final de semana inteiro com essa pessoa? Nada. Estuda do lado da pessoa, 3 anos já. O que você semeou? Nada. Faz lá academia de musculação, lá, faz 1 ano já que você está lá. Você semeou o quê no seu professor, no camarada que faz academia com você? Nada. Então, meu filho, não espere colher nada. Não espere ver nada. Porque quem semeia nada, não colhe nada. Então a função nossa aqui, deixa eu correr, é o quê? Semear. O problema é que a gente é imediatista. Esse é o problema. A gente quer semear e já colher. Presta atenção, o pastor Ricardo, tirando o Ricardo e Oséias, o resto é tudo menino. O pastor Ricardo e Oséias é ancião. O Oséias já relevou o título. O pastor Ricardo está com 56, pastor Ricardo? Corpinho de 17? 56, né? 52. 56 é muito também. Aí eu já gerei. É o Wilson que está com 56. Não, perdeu até. O pastor Ricardo levou 52 anos para ser o que o Ricardo é. O Júlio está com 41, vai fazer 42 agora dia 25, porque eu faço 42 dia 26. Eita, glória, hein, Júlio? O evento que vai marcar a sociedade. Eita. Levou 41 anos para ser quem ele é. A Edilane, que tem 23, demorou 23 anos para ser o que ela é. Olha lá. Então você quer mudar uma pessoa que tem uma história de vida, uma cultura introjetada dentro dela desde criança, uma pessoa que ouviu, que teve um exemplo de pais que muitas vezes, na ignorância, ensinou muita porcaria que para o pai era certo naquele tempo. E a pessoa está carregando aquilo com ela, tem um histórico, ela tem uma bagagem com ela. E você quer mudar isso tudo pregando um Salmo 23. Senta aí, vou pregar o Salmo 23 para você. Porque o Senhor é meu pastor, muda, seja transformado. Você quer enfiar com ela abaixo do sujeito um espeto de carne e de costela. E o sujeito é um bebê, é um neném na fé. Começar, nem fé ele tem ainda. E Paulo vai dizer assim, quando eu era menino, eu falava como menino. E a gente não sabe respeitar isso. Então a gente é imediatista, a gente quer que a pessoa se converta agora. Muda de vida agora. Que mude os pensamentos agora. Porque se não for agora... E aí usa base bíblica fora do contexto. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Ele é mesmo, filho. Sem você ele continua sendo. Deus me dará a vitória hoje. Aí não dá a vitória, sai todo sem graça. Ele dá a vitória quando ele quiser. Ele muda quando ele quiser.
Ele transforma quando Ele quiser. É o que diz o texto. Eu vou explicar, vou correr, porque eu tenho 20 minutos. E aí, vamos lá. Primeiro, a palavra de Deus semeada no coração humano, que é essa semente, trabalha por si só. Você já viu um agricultor chegando na plantação de trigo? Depois que ele plantou o trigo, depois que ele regou, depois que ele plantou a semente do trigo, depois que ele regou o trigo, ele chegando lá, 15 dias depois, e metendo a enxada, removendo a semente para ver como é que está, depois colocando no lugar de novo. Você vê uma coisa dessa, você fala, esse agricultor é louco, ele não sabe que ele é doido, falta um parafuso na cabeça dele. Porque depois que planta a semente, a responsabilidade já não é mais do agricultor. Ele já não sabe o que está acontecendo ali debaixo da terra. Ele não tem o poder para ver o que está acontecendo debaixo da terra. Quem está entendendo? O processo é invisível. Não dá para ele saber a hora, quando isso vai acontecer. Não dá para ele saber se já germinou, se não germinou, se já saiu as raizinhas. Não dá para ele saber. Então o que ele faz? Ele faz isso, coloca de novo lá, capítulo 4, verso 27. Ele dorme, ele acorda e levanta, e ele dorme de novo, ele acorda e levanta, e a semente brota, e cresce, sem ele saber. É o que está escrito no texto. É o que está escrito no texto. Estou explicando o texto para você, estou parafraseando o texto. Ele dorme, acorda de dia, dorme de novo, acorda outro dia, e a semente brota, cresce sem ele saber. Então nós temos que parar com esse medo de achar que a semente que nós lançamos no coração do homem vai voltar vazia. Nós precisamos parar com isso. Mas já faz uns 2 anos que eu prego, que eu lanço a semente no coração desse sujeito, e não adianta nada. Não adianta por quê? É porque eu não vejo nada. Você não tem que ver nada mesmo. Porque você está lançando a semente que não é sua, e você está esperando algo como se fosse seu. A semente não é sua. A semente é de Deus. E quem colhe não é você. Quem colhe é Deus. O que você lança de semente para a sua vida, você colhe. A palavra de Deus lançada no coração do homem não é sua semente, é de Deus. É Ele que vai fazer o fruto crescer, para que Ele no tempo certo possa colher. Então aí vem o desespero. Se não funcionar, não tem funcionado a minha fé, estou na igreja um tempão, o meu marido não muda, minha mulher não muda, meus filhos não mudam, eu já não sei mais, eu já não aguento mais, eu vou largar tudo. Você só vai atrasar o processo um pouco mais. Eu conheço mães que passaram metade da vida orando, semeando na vida dos filhos. Cansou, desviou, o filho se converteu, foi para a igreja e hoje está cuidando da mãe, que é viciada em álcool, doida varrida. Ela não teve paciência para ver o fruto na vida do filho, abandonou os caminhos do Senhor. Hoje o filho está servindo ao Senhor, inclusive é meu amigo, cuidando da mãe que tem esquizofrenia, viciada em álcool. O demônio detonou com ela, com a vida dela. Então é o seguinte, não é contigo aí, é com Deus, é com o Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Agora, o que você tem que entender é que a terra jamais produz grão para si mesmo. Não espere que no coração daquela pessoa produza uma semente que não foi semeada. Não vai produzir nunca. Nunca.
A Bíblia diz em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, a conversão de Saulo de Tarso, um dos homens mais temidos naquela época, na igreja primitiva. Os apóstolos tinham medo do Saulo de Tarso, porque ele, quando ele pegava um cristão, ele prendia, ele jogava na cadeia, ele humilhava, ele era terrível. Saulo de Tarso, que é o Paulo que nós conhecemos hoje, o plantador de igreja, foi perseguidor de cristão, esteve na execução de Estevão, o primeiro diácono da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, estava lá o Saulo de Tarso vendo o Estevão ser apedrejado. Pois bem, todo mundo tinha medo de Saulo, mas de um jeito ou de outro, de longe, a semente era lançada, porque enquanto ele acorrentava os cristãos anunciavam, mesmo nos gritos, anunciavam e oravam, até que Jesus resolveu essa parada. E a Bíblia diz que a caminho de Damasco, o Senhor se revela a Saulo de Tarso, e ele tem um encontro com Jesus. Então eu fico vendo gente orar pela mamãe. Continue orando, mas nunca falou de Jesus para a mamãe. Orar pelo papai, continue orando, mas nunca falou de Jesus para o papai. Orar pelo cunhado, orar pelo sobrinho, orar para um amigo, mas nunca falou de Jesus para essas pessoas. É o mesmo que você chegar no seu jardim, na terra, você revirou a terra, você carpiu a terra, você tirou o mato, a terra, e você chega todo dia com a mangueira e rega o jardim. E aí o vizinho seu do lado de lá, que é a xereta, pergunta: ô vizinho, que planta que você está regando aí? Você fala: não sei, Deus vai dar crescimento, eu não sei. Mas o vizinho, não é necessário você semear alguma semente aí? Não, eu tenho orado aqui e Deus vai revelar para mim com o tempo que vai nascer aqui. Não tem sentido isso, não. Tem gente que fica orando, pedindo para os filhos, para os amigos virem para a igreja, mas nunca convidou. Nunca teve a ousadia de chegar e falar: vamos para a igreja, vamos lá ouvir a palavra do Senhor, Jesus te ama. Nenhum Jesus te ama. Então a semente precisa ser lançada. E o versículo 27 vai dizer: e dormindo e se levantando. Ok, nós já lemos. O que diz o texto? O que esse texto está querendo dizer? O semeador não tem responsabilidade sobre o crescimento da semente. Não é nossa responsabilidade. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Paulo plantou. Ele diz: eu plantei. Ou seja, eu semeei. Veio outro depois de mim, Apolo, regou, mas quem de fato fez crescer foi Deus. Quem está entendendo, dá um glória, aplauda a Jesus. Aleluia. Então a gente está preocupado demais com algumas coisas. É mesmo. Se preocupar com aquilo que nós não devemos nos preocupar. É responsabilidade de Deus. Temos que se preocupar com aquilo que é responsabilidade nossa. Então o crescimento ele é invisível, nós vemos aí no versículo 27. O semeador não entende o processo, você não vai entender mesmo. Eu falei de Jesus para um cidadão que veio aqui uma vez, falei de Jesus para ele, preguei, abracei, acolhi, honrei, semeei na vida dele. O cidadão ficou um tempo, sumiu, foi para o mundão, quebrou a cara, se arrebentou todo, e agora um tempo atrás encontro com ele em uma outra igreja. Encontrei com ele, disse que está em outra igreja, servindo ao Senhor, é obreiro. Eu falei: amém. Você não entende o processo. Não tem que questionar o processo. Eu fiquei feliz, eu falei: amém. Funcionou, a semente não morreu, ela ficou lá, ela germinou. Aleluias. O semeador não entende o processo.
A gente só semeia e ora. A gente semeia e rega. A gente faz o que Paulo fez, o que Apolo fez. A gente semeia e rega. Então a terra, ela vai produzir. Vai produzir o quê? Vai produzir aquilo que foi lançado sobre ela, a semente. Escuta. Aquilo que você mais investe o seu tempo, aquilo que você mais investe a sua energia, aquilo que você mais investe a sua dedicação, aquilo que você mais investe a sua atenção é aquilo que futuramente vai te dominar e vai te engolir. É aquilo que vai te abraçar. É aquilo que vai te levar. Tem gente que vive tanto o emprego que está empregado, que a pessoa não se desliga nem para dormir. O sonho da pessoa é ela trabalhando. O sonho da pessoa é ela apertando o botão, ela assinando documento. Ela está trabalhando e está falando, pois não, alô, oi, dormindo, sonhando, que está atendendo o telefone. Alô, pois não, central de atendimento, alô, oi. A mulher do lado fala, amor, para de trabalhar, só um minuto aqui que eu atender. Com licença, senhora, estou atendendo. Existe vida fora do seu emprego. Existe uma família para você cuidar. Existe filhos que pedem a sua atenção. Existe vida fora do seu trabalho. Tem gente que vive pelo dinheiro. O dinheiro vai matar você. O dinheiro vai destruir seu casamento. O dinheiro vai estar matando os seus filhos, você não está vendo. Então, o que a terra produz? Produz aquilo que foi semeado. Então vamos lá. Versículo 28. Porquanto a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. O que é erva? O que é isso, pastor? Explica isso. Essa erva é a inquietação, é a perturbação da alma quando a palavra vem de encontro ao sujeito. É ele incomodado com o pecado lá dentro, certo? A semente não está germinando, está produzindo, está começando a sair. Essa erva é a palavra confrontando o pecado, confrontando o seu erro, confrontando a iniquidade. Essa erva é o confronto entre o santo, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. E ela tá lá explodindo dentro do coração do sujeito. Ele vai embora revoltado com ele mesmo, com os erros dele. Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Eu não posso ser assim. Deus não me quer assim. Mas está lá, a semente está mexendo. Produz erva. Depois, produz a espiga. O que é a espiga? A espiga é a erva se abrindo, a erva se abrindo e a natureza da planta se revelando. A natureza se mostrando, se revelando ao mundo o que aquilo lá vai ser. O que aquilo vai ser. Então o que é a espiga? É o abandono da prática pecaminosa. É a família, o mundo em torno do sujeito percebendo que algo novo tem aí, algo novo tem nesse homem aí, algo novo tem nessa mulher, tem algo diferente nele, ele não era assim, ela não era assim. É a espiga. É a espiga que brotou. A inquietação empurrou ao ponto dele abandonar a prostituição, a mentira, os vícios, abandonar tudo isto. É obra sua? Não. É obra minha? Não. É obra do Espírito Santo. E por último, olha que interessante o texto dizendo. E por último, o grão cheio de espiga, ou seja, o fruto. O fruto do Espírito. O fruto que é o objeto da santidade. O fruto que revela você diante do inferno e faz você ser diferente.
O fruto que te mostra claramente diante do agricultor, do fazendeiro, que um dia virá pelas nuvens, olhará, versículo 29, e dirá: este é meu, este vai comigo, eu vou colher este fruto, vou levar para mim. O que nos faz chegar até Ele, o que nos leva a Ele, o que nos faz alcançar a morada eterna, a eternidade, a salvação em Jesus, é os nossos frutos. É o que nós produzimos estando em Jesus, estando em Cristo. E quando o texto diz: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegando a hora da colheita. Que tem isso, pastor? O que esse texto está dizendo? Está falando da volta de Jesus. Está falando da quando Jesus voltar, e Ele vai olhar para você e vai dizer: vem, que você tem fruto, pode vir. O seu fruto é santo, o seu fruto é verdadeiro, o seu fruto é puro, o seu fruto é real. Portanto, a partir de hoje, entenda a sua responsabilidade como servo. A partir de hoje, entenda o que de fato Deus espera de você, além de produzir fruto. Que você seja um semeador, que você seja um anunciador, que você seja um plantador do que? Da semente que é a palavra de Deus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte, se coloca de pé. Se coloque de pé aplaudindo a Jesus. Mais um pouco, é para Jesus. Aleluias. E aí vem então o Espírito de Deus dizendo: eu respondi à indagação de muitas pessoas essa noite. Eu respondi à necessidade de algumas mães, de alguns pais, que têm feito certinho, que têm lançado a semente. Mas lembre a eles, que dar o crescimento para a semente, fazer a semente germinar e fazer a semente dar fruto é responsabilidade minha. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que tenho domínio sobre a semente, que tenho poder sobre a semente. Então, não desanime. Não se permita ficar fraco nesse processo. Não se entristece porque você não está vendo a coisa acontecer. Não se desespere porque o milagre não veio. Só semeia. Semeie o máximo de semente que você pode. Todo dia. Semeie. Lance amor. Semeie. Que em nome de Jesus a árvore vai crescer e vai dar frutos. Aplauda o Senhor Jesus.